Paz do Senhor, meus queridos jovens, estamos juntos e dessa vez para estudar a lição de número 11. O sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. O evangelista João, ele selecionou 7 milagres que Jesus realizou, nos quais ele identificou sinais da sua divindade. Jesus realizou, é lógico, vários sinais, vários milagres, tá? Se fosse escrever todos os milagres e sinais que Jesus realizou, não haveria livro suficiente para escrever todos os milagres e sinais que Jesus realizou. Mas João selecionou esses 7 para, de uma maneira organizada, mostrar a divindade de Cristo. Então, nós vemos aqui, nós temos 4 evangelhos, tá? Que são eles: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são os evangelhos sinóticos. O que é os evangelhos sinóticos? Aqueles que têm a mesma visão, são semelhantes entre si. Eles escrevem numa mesma ótica. Porém, o 4º evangelho, que é o evangelho de João, João escreve distinto dos 3. João, ele relata, ele registra a divindade de Jesus, enquanto que os 3 registra e relata, narra o ministério terreno de Cristo. Então, essa é a diferença. Por isso que os 3 são sinóticos, numa mesma ótica, e o 4º é distinto, porque João agora vai mostrar, vai registrar a divindade de Jesus. E por isso ele selecionou esses 7 sinais, organizou para mostrar a divindade de Cristo. A nossa lição está dividida, como é de costume, em 3 partes, ou 3 tópicos principais, que são a aldeia, o primeiro tópico, a aldeia de Betânia; o segundo tópico, o milagre da ressurreição; e o terceiro tópico, a soberania de Deus. E nós iniciamos no primeiro tópico da nossa lição de número 11, a aldeia de Betânia. Então nós temos aqui, no primeiro subponto do primeiro tópico, sua posição geográfica. Qual a posição geográfica da aldeia de Betânia? A pequena aldeia de Betânia é citada várias vezes no Evangelho. Mateus 21:17, Lucas 19:29, João 11, versículo 1 e João 12, versículo 1. E é bem provável que essas citações não correspondam a todas as vezes que Jesus ali esteve, mas o registro que temos são suficientes para que entendamos quão estratégico foi aquele lugar, e quando viajamos para uma cidade grande, preferimos nos hospedar em seus arredores, em um lugar discreto, evitando os tumultos das metrópoles. Segundo subponto, estrategicamente escondida. Jesus fez isso algumas vezes em relação a Betânia. A apenas 3 quilômetros de Jerusalém, quase 15 estádios, João capítulo 11, versículo 18, bastava sair da cidade antiga, cruzar o vale de Cedron e passar para o lado oriental do Monte das Oliveiras, onde estava Betânia, como que estrategicamente escolhida. E no subponto 3, saindo da agitação. Betânia era um lugar, por vezes, escolhida por Jesus para sair da agitação, da movimentação ou da movimentada Jerusalém. Essas viagens a Betânia levavam Jesus a ter um relacionamento muito terno com os irmãos Lázaro, Marta e Maria. Eles o recebiam em sua casa, dedicando-lhes serviço, tempo e atenção. Especialmente Maria, que se assentava aos pés de Jesus
e ouvia a sua palavra. Lucas 10:39. Então nós vemos aqui um relato sobre a aldeia de Betânia, aonde Jesus muitas vezes esteve, né, na sua jornada missionária, na sua jornada de pregações, de ensino em Jerusalém e nas circunvizinhanças, e a parada dele era muitas vezes nessa cidade, nessa aldeia, e ele pegou uma amizade, né, afetiva com Marta, Maria e Lázaro. Ficaram amigos íntimos de Jesus. Essa cidade de Betânia era uma cidade que ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, quando ele foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Aí inicia-se o ministério de Jesus. E isso identifica com o ministério eclesiástico dos levitas, né? Números 4 e versículo 3 você vai encontrar que os levitas iniciavam o seu ministério aos 30 anos. E Jesus, cumpridor de toda a lei, então ele inicia de conformidade com a lei o seu ministério aos 30 anos. E começa então a pregar dizendo: é chegado entre vós o reino dos céus. E o ministério de Jesus começa a se expandir. Jesus começa a realizar milagres, começa a pregar a palavra com autoridade, e isso, o seu ministério começa a ter sucesso. Jesus fica muito conhecido, e com isso aumenta também os seus inimigos, né? Porque até quando você começa a fazer a obra de Deus, é lógico que os inimigos vão se levantar. Então, os fariseus, né, os saduceus e outros mazes começaram a perseguir a Jesus devido, né, ao sucesso do seu ministério e da forma com autoridade que ele falava. E também Roma, né, politicamente começou também a perseguir o Senhor Jesus, os seus governantes. E Jesus então inicia o seu ministério aos 30 anos. E devido ao tumulto, Jerusalém era uma cidade muito movimentada, tá? Por ser a capital daquela época, muito movimentada, e era um ponto onde Jesus também pregava o seu evangelho. Mas quando os perseguidores, né, hostil, certo, vinham para prendê-lo, então Jesus, ele saía e ia para essas adjacências, né, na cidade, na aldeia onde estava Marta. Outras vezes Jesus ia para outra cidade próxima, mas sempre Jesus estava ali visitando Marta, Maria e Lázaro, e pegaram uma amizade muito profícua, tá? Até que Jesus certa vez chegou e na hora do almoço, trazendo com ele mais 12 discípulos, e Marta ficou apurada. Mas Maria, que era mais passiva, ficou ao pé do mestre, escutando os seus ensinos, enquanto Marta, né, mais ativa, mais enérgica, e ela reclama para Jesus, para que Maria fosse ajudar, porque chega alguém 12 horas na nossa casa para almoçar e trazendo mais 12, sem agendar, não é fácil, né? A gente aqui às vezes critica Marta, mas a situação dela não estava para brincadeira. Ela tinha que dar conta do recado, fazer o almoço, e ela reclama para Jesus. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, você está muito ocupada com as coisas dessa vida, mas uma lhe basta. E a Maria escolheu a melhor parte. Mas não tira, certo, com isso, a dedicação de Marta, né, a hospitalidade, né, o carinho que eles tinham por Jesus. E ali Jesus, então muitas vezes Jesus parava ali para descansar,
para fugir do tumulto da cidade, muitas vezes dos perseguidores, né? Então essa cidade era uma cidade estrategicamente escolhida por Jesus, tá? E para Jesus sair da sua agitação. Avançando para o segundo tópico, o milagre da ressurreição. Primeiro subponto, segundo subtópico, para a glória de Deus. A expressão glória de Deus tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade era para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, versículo 14. Quando Marta excitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus ressaltou justamente esse propósito. João 11 e versículo 40. Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal de sua divindade. Embora já tivesse registrado tantos outros, João precisava incluir esse, que mostra o poder de Cristo sobre esse terrível inimigo, a morte. Então, entre todos os sinais que Jesus fez, era necessário que João mostrasse esse sinal, tá? Que era o maior e o último inimigo de Jesus, e mostrar que Jesus também tem autoridade e poder sobre a morte. Então, a ressurreição de Lázaro era para mostrar a divindade e o poder de Jesus sobre a morte, ressuscitando a Lázaro para a glória de Deus. No segundo subponto, nós temos defunto ou Lázaro. Quando alguém morre, não faz mais sentido chamá-lo pelo nome, porque não há comunicação alguma entre vivos e mortos. Não quer dizer que deixamos de considerar o ente querido e tê-lo em lembrança, inclusive com saudades. Acontece que com a morte cessa completamente a possibilidade de comunicação, pois o espírito e a alma já estão fora do corpo. Com Jesus é diferente. Ele não fala com o defunto. Enquanto nós perdemos toda a comunicação com quem morre, porque estamos por enquanto preso a esse mundo material e físico, para Deus a única mudança é que os que já morreram deixaram essa habitação terrena, mas continuam a existir como alma e espírito, podendo ouvir plenamente sua voz. Falando aos saduceus sobre a ressurreição, Jesus afirmou: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Lucas 20 e 38. E por isso que Jesus, como Filho de Deus, nunca fala de defunto, mas sempre Lázaro. Lázaro vem para fora. João 11, 43. A ressurreição de Lázaro, portanto, é um chamado pessoal da volta à vida. Jesus chamou Lázaro, ressuscitando-o. Mesmo depois dessa declaração, o narrador continua a referir-se ao defunto. E o defunto saiu. João 11, 44. O mesmo acontece na narrativa da ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos se referiam ao defunto, mas Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Lucas 7, 14. Então nós vemos nessa narrativa que para Deus não existe morto, porque Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Ele é Deus dos vivos. Para nós, sim, a pessoa morreu, é saudoso, só fica na lembrança, não podemos mais comunicar. Por quê? Porque estamos presos na matéria. Nós estamos no tempo cronos, onde tudo é cronometrado, para almoçar, para levantar para o trabalho, para ir para a faculdade e até para morrer. Nós temos o tempo determinado por Deus, tá? Então tudo no material, no tempo cronos, tem validade. E uma vez essa validade vencida, ela deixa de existir para nós.
Mas para Deus é ao contrário, porque Deus vive no tempo Kairos. Para Deus o passado e o presente, o passado e o futuro é presente. Não existe passado e futuro para Deus, tudo para Ele é presente. O passado está no presente para Ele e o futuro também está no presente para Ele. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele é onipotente, tem todo o poder, faz o impossível. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, sabe antecipadamente o que vai acontecer amanhã, daqui 10 anos, daqui 1000 anos. O que aconteceu no passado, Deus não está presente para Ele, patente. Então Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares, inclusive no inferno. Não tem limite para o nosso Deus. Inclusive na grande tribulação, o Espírito Santo de Deus vai estar presente. Vai haver salvação. Mas isso é estudo para outra ocasião. Então, para Deus não existe mortos. Porque nós somos corpo, alma e espírito. A alma e o espírito estão uno. Porém, quando o corpo morre, separa. Quando o corpo separa do espírito, então é o estado de morte. O corpo fica inerte. E o espírito e a alma segue-se, para dar conta daquilo que ele fez através do corpo. Ele vai entrar em juízo se ele fez o bem ou se ele fez o mal. Mas ele não deixa de existir. Deus conversa e Deus escuta, porque Deus é Deus dos vivos. Somente aqueles que morrerão sem Cristo que vai fazer parte da segunda morte. Aí é a separação eterna de Deus. Separação eterna. Mas Deus é Deus dos vivos, então Ele conversa. Para Deus não existe morto. Para Deus todos nós estamos vivos. Isso é a bênção de Deus. Avançando para o terceiro subponto do segundo tópico, a ressurreição no presente. Marta demonstrou profundo conhecimento teológico em sua conversão com Jesus. Falou claramente da ressurreição do último dia, João 11, 24, além de ter confessado sua fé em Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo, João 11, 27, mas não demonstrou crer que ele poderia operar milagre de ressurreição no presente. Esse é um exemplo de como nossa compreensão teológica, por mais profunda que seja, ainda pode apresentar grandes limitações espirituais. O texto é claro ao dizer que quando Jesus viu Maria chorar, moveu-se muito em espírito e também chorou. João 11, 33, 35. Foi também de Maria a disposição de levar Jesus até o sepulcro, a sepultura de Lázaro. João 11, 34. A lição espiritual que extraímos é: conhecimento teológico é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Salmo 51, versículo 17, que está escrito: um coração contrito e um espírito quebrantado não rejeitará, ó Deus. Maria alcançou esse quebrantamento porque tirava tempo para ficar aos pés de Jesus. Lucas 10, 39 e João 12 e 3. Então nós vemos nesse episódio, quando Marta e Maria mandam buscar Jesus, porque o seu irmão estava doente, e ainda ficou mais 4 dias, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Esperou que Lázaro morresse. Parece até um antagonismo, mas foi isso que Jesus fez, para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. E quando ele vem chegando, que ele foi informado, depois de 4 dias, quando ele vem para encontrar com Lázaro, Maria e Marta, então Marta reclama: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então Jesus disse: Marta, se tu creres, verás a glória de Deus. Ele vai ressuscitar. E ela disse: eu sei, Senhor, no último dia. Porque, na realidade, quem quebrou o protocolo das mulheres ter conhecimento, ter acesso
à sociedade, naquele tempo, foi o Senhor Jesus. As mulheres eram discriminadas. Quem tinha mais vantagem eram os homens. Infelizmente, era um estado machista ali em Israel. Mas Jesus quebrou esse protocolo. E certamente quem ensinou Jesus a respeito da ressurreição, teologicamente, a Marta, foi Jesus. Jesus quebrou esse protocolo. Ele ensinava as mulheres, ele tinha um certo carinho com as mulheres e quebrou todo esse protocolo. Até alguém, Simão, né, reclamou que Jesus estava ali sendo, quando Maria, né, quebra um vaso de alabastro e unge o pé de Jesus, que se ele fosse realmente um profeta, saberia que aquela mulher era prostituta. E aí Jesus repreende ele. Então Jesus comia com os pecadores, ele valorizava as mulheres, porque ele disse, eu vim para os doentes, não para os sãos, eu vim para os perdidos, não para os salvos, né? Porque os escribas e fariseus se achavam, né, porque conheciam a lei. Mas Jesus mostrou para eles que o maior de tudo isso é o amor. Então Marta havia aprendido, né, teologicamente, mas Maria ficava aos pés de Jesus, então ela se aquebrantava. E quando ela chega, Jesus manda chamar, a primeira coisa que Maria fez foi ajoelhar nos pés de Jesus e dizer as mesmas palavras que Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas primeiro ela fez um ato de adoração. É só você ler. Ela ajoelhou aos pés de Jesus, chorou e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, ele não suportou, mexeu com o coração de Cristo e ele também chorou. Ele chorou porque Jesus não aguenta ver um adorador prostrado o adorando. Ele age, ele entra em ação. E aí Jesus manda que tira a pedra e manda e fala com voz audível, voz forte, dizendo: sai para fora, Lázaro. E Lázaro saiu para fora. E o nome do Senhor foi glorificado. Jesus, em ação de graça, disse: Senhor, eu te agradeço porque tu tem me ouvido e atendido os meus pedidos. Porque Jesus era 100% homem, embora sendo 100% Deus. Mas ele se esvaziou. E para que o nome de Jesus, de Cristo e de Deus, da Trindade, fosse glorificado, então era necessário que Lázaro morresse e fosse ressuscitado. Então, Deus não chega atrasado, como Marta e Maria reclamou, mas ele chega na hora certa, porque o tempo é dele. Ele está no tempo Kairos, não está no tempo Cronos. Nós que temos, né, cronometrado o tempo para todas as coisas, mas Deus não. Deus é dono do tempo, e a hora que ele chega é a hora certa de agir e para que seu nome seja glorificado. Avançando para o terceiro tópico, a soberania de Deus. Primeiro subponto do terceiro tópico: acaso ou propósito? A soberania de Deus foi por acaso ou ela é propósito? O estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. Sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Mesmo o homem deixando os seus caminhos, ele busca atraí-lo através dos seus atos soberanos, cabendo a nós responder a esse chamado. Quando nos rendemos inteiramente a Deus, passamos a experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade. Romanos 12, 1 e 2. Alcançamos então o verdadeiro propósito das nossas vidas. Efésios 1, 3 e 6. Então, tudo que Deus faz, nada Ele faz por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que acontece na sua vida é um propósito de Deus. O que aconteceu com Jó, perdeu a sua família, os seus filhos, a sua saúde, foi um propósito de Deus para que o nome de Deus fosse glorificado e hoje nós pudéssemos entender que o justo sofre, mas Deus ampara o justo. Maria e Marta puderam entender, embora reclamaram, que Jesus chegou na hora certa e que o nome de Deus fora glorificado.
Esse é o propósito de Deus na sua vida. Não murmure, não reclame, mas glorifica o Senhor, porque o Senhor sabe o que está fazendo, porque Ele é soberano. Segundo subponto do terceiro tópico, vivendo em os propósitos de Deus. Viver o propósito de Deus não nos isenta de sofrimentos enquanto estivermos nessa vida terrena, e se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Romanos 8, 28. Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo, e era plenamente possível que o mestre chegasse a Betânia a tempo de curá-lo, ou poderia curá-lo de onde estava, como fez com o filho do oficial do rei que morava em Cafarnaum. Entretanto, a enfermidade de Lázaro e sua morte tinha um propósito claro, definido: glorificar o Filho de Deus. Esse era o propósito. Então, Deus, na sua soberania, Ele não faz nada por acaso, mas Ele faz tudo com um propósito na sua vida, na minha vida. Basta nós não murmurarmos e ter fé e esperarmos o agir de Deus. Embora parece ser atrasado, parece demorar, mas Ele sabe a hora, e a hora que Ele operar, nós vamos glorificar o seu nome, porque Ele sabe a hora certa de fazer, realizar a sua obra, o seu milagre em nossa vida. Terceiro e último subponto do terceiro tópico. O soberano intervém. Com Lázaro morto e sepultado, havia 4 dias. Não se via possibilidade de qualquer intervenção de Jesus para reverter o quadro. Disse Maria: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse Marta, João 11:39. Isso nos fala do risco que corremos neste mundo, frio e incrédulo, onde vai se esvaindo a fé em um Deus que intervém na vida humana. Lucas 18:8. Esse é o secularismo que cresce a cada dia como um sinal de últimos tempos. Mateus 24:36. 36 e 39. Lucas 17, 27 e 29. Não é incomum ouvir cristão que já não crê em um Deus que faz milagres e que quer dirigir nossa vida por inteiro. Um exemplo disso é a descrença no interesse de Deus em questões vitais como casamento, geração de filhos. Se Deus não está interessado em assuntos tão relevantes, terá algum interesse em nos dirigir em nossos estudos ou profissão? Deus quer que toda a nossa vida seja para a sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Ele se interessa por nós, por inteiro, e espera de nós uma entrega total. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37 e 5. Então o soberano intervém, tá? Ele tem prazer, ele não fica apático, não fica inerte em relação a nós seres humanos, mas Deus, Ele intervém na nossa vida, Ele tem prazer de estar junto conosco, nos ajudando. Então o jovem que vai estar pretendendo casar, ele tem que orar, buscar a Deus e pedir a Deus uma orientação para o seu casamento, né? Para a programação familiar, para os filhos que hão de vir, a situação financeira, tá? O emprego, tudo Deus quer que nós estejamos na oração, comunicando com Ele, porque Ele pode fazer milagre na nossa vida, pode reverter quadros impossíveis. Tem aquela jargão, aquela frase, que quando a pessoa está no último estado, aí alguém diz: agora só Deus. Ora, graças a Deus, se é Deus agora vai ser resolvido, mas parece que essa frase, parece que não tem mais jeito, nem Deus vai dar conta. Então isso é errado. Nós temos que confiar na soberania de Deus. Ele é soberano, tá? Esse atributo, onipotência, onisciência e onipresença, só pertence à Trindade, a mais ninguém, nem aos anjos, nem aos homens, nem aos demônios. Só Ele. E por isso Ele é soberano. No céu, na terra e em cima nos céus, tá? E todo nome tem que ajoelhar e glorificar o Filho de Deus. E agora nós partindo para
a nossa conclusão, a ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus seu poder sobre a morte, Estava próximo o dia da consumação do seu ministério terreno, com sua morte, o triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter, temos vitória assegurada por Cristo Jesus. 1 Coríntios 15. E assim nós encerramos essa lição. É a primeira lição que eu estou ministrando para o jovem. Dá o seu like, dá o seu joinha, compartilhe para o maior número de pessoas que você conhece, para que nós prosseguimos nesse ministério de ensino e aproveitando esses canais que é poderoso, né, para alcançar multidões. Que Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Um abraço.